Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E a gente tem o programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Esse é um programa que traz para vocês pessoas que trabalham com água e com meio ambiente para fazer desse um mundo melhor, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o ambiente onde nós vivemos. E o Instituto Água Sustentável tem a função de mostrar para vocês como as pessoas trabalham e como você pode, você mesmo, assistindo às nossas entrevistas, aprender um pouco e ajudar a tornar o nosso ambiente melhor. Então, por favor, se você está nos assistindo, clica no nosso site, né? Ou clica no videozinho aí, deixa um like, tá? Ou considere fazer uma doação. O Instituto ele não tem fins lucrativos e a gente depende de doações para funcionar, tá bom? Hoje, nós temos o prazer de trazer uma pessoa que tem trabalhado já há bastante tempo na área de meio ambiente, tem feito um trabalho muito legal. Ele é o Luiz Otávio Martins Cruz. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Minas, é mestre em Geografia e Análise Ambiental e é gerente de qualidade do solo e áreas contaminadas, GERAC, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, de Minas Gerais. Luiz, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito legal você ter aceitado, muito bom. Por favor, faça sua apresentação aí para todos, por favor. Bom, eu que agradeço, né, o convite do Instituto Água Sustentável, para a gente poder mostrar o trabalho que a gente tem desenvolvido lá na FEAM com áreas contaminadas, né? Muito legal, muito legal. Vamos lá, vamos falar antes da FEAM ainda, né? Como é que você chegou na FEAM? Você fez geografia, geoquímica em áreas contaminadas, você tem um caminho. Conta para a gente aí um pouco da sua carreira, como é que esses caminhos aconteceram, se você escolheu ou você foi escolhido pelas oportunidades, como é que foi? Não, realmente eu escolhi minhas oportunidades, né? Eu comecei lá, escolhi fazer geografia por paixão, né? Gostava muito de meio ambiente e falei assim, olha, essa é a minha porta de entrada, né? Na área de meio ambiente. E fui trilhando meu caminho, gostava muito de trabalhar com solo, né? Então eu fui para o lado da geomorfologia e solos e trabalhei inicialmente no laboratório de geomorfologia lá da universidade, qual eu aprendi muito e tive contato com pesquisadores de mestrado. Então a gente ia para o campo, cavava trincheira, mexia mesmo com o solo, e eu tive a oportunidade de aprender bastante e atiçou minha curiosidade para fazer o mestrado, né? Então, além dessa experiência de laboratório, né, e na parte química também que eu tive no laboratório, eu fui fazer o mestrado e aí eu já entrei para o lado da geoquímica, que eu já gostava, né? Então, eu fui trabalhar com essa relação de solos e geoquímica, né? Assinaturas geoquímicas de coberturas superficiais e continuou o meu interesse, né? Mesmo depois de entrar na FEAM. Curiosidade, né? Um dia que eu defendi o meu mestrado, né? Eu peguei na parte da manhã, eu defendi na parte da tarde, eu fui assumir meu cargo na FEAM. Né? Foi coincidência que foi no mesmo dia, né? Isso foi muito legal. Realmente uma grande coincidência. Mas escuta, em geral, o geógrafo não gosta muito de química, não, né? Igual o geólogo que não gosta de matemática. Mas você foi fazer logo geoquímica. Conta aí, como? Sim, assim, eu tive uma formação básica, assim, escola pública e eu fiz curso técnico, então minha formação nessa parte de química e física não foi muito boa. Mas essa foi uma estratégia para passar no vestibular. Me debrucei sobre a física e química e aprendi bastante. E aí veio minha curiosidade, meu conhecimento de química, que foi muito bom nessa época. Tive professores muito bons e nisso eu tive interesse, né? Fui fazer o trabalho de bolsista no laboratório, fiz alguns trabalhos, né, alguns cursos junto à Embrapa, então fiquei lá no laboratório da Embrapa e eu gostava muito. Então esse é o aprendizado que me levou para esse conhecimento mais de geoquímica e eu me interessei em continuar nisso, né? Mesmo depois que eu entrei na FEAM. E como é que apareceu a FEAM no meio do caminho aí?
Então, eu fiz o concurso, né, quando eu estava fazendo mestrado, e aí eu só estava esperando me chamar, né? Igual eu te falei, me chamaram basicamente no mesmo dia que eu defendi minha dissertação. Então, isso foi muito legal, né? E na FEAM eu comecei a trabalhar com uma coisa um pouco diferente. Eu estava trabalhando com solo, mas no licenciamento de hidrelétricas, né? E nisso eu Hum. fiquei um ano e pouco trabalhando com o pessoal de licenciamento de hidrelétrica, né? Mas aí já tinha um grupo na FEAM, liderado pela Rosângela Gurgel, que estava participando do CONAMA, trazia os cursos da CETESB para a FEAM e estavam esperando uma oportunidade de implementar uma área específica de gerenciamento de áreas contaminadas e qualidade do solo, né? Então, eu fiz esse curso da CETESB e quando ela falou isso, já acendeu as anteninhas, né? Então, eu falei assim, olha, minha oportunidade de trabalhar com solo, com Claro, na tua geoquímica e área, tal, é. vamos lá. E acabou que, em 2007, né, a FEAM deu uma reestruturada, então eu entrei em 2006, em 2007 ela já reestruturou, né, ela deixava de fazer o licenciamento e passava a ser mais uma agência ambiental com áreas temáticas, rejeitos, né, resíduos, mudanças climáticas, qualidade do ar, e aí vem um tema solo também. Então, tinha essas áreas temáticas para controle na FEAM e foi criada uma área temática de qualidade do solo e áreas contaminadas. Mas não foi fácil entrar, não, né? Porque a Imagino. estrutura ficou mais ou menos a mesma e eu deveria ficar na área de energia, né? Porque eu era do Claro. licenciamento de energia, mas eu corri atrás. Eu vou te falar que fui o único que consegui mudar de diretoria na FEAM inteira, porque mais ou menos as pessoas ficaram mais ou menos onde estavam, né? E eu corri atrás, eu falei, eu quero trabalhar com essa área aí. Bom, deu certo, né? Deu Deu certo. super certo, né? Muito legal, muito legal. E como você vê, você está aí dentro, né? Como é que você vê a perspectiva do meio ambiente nos dias de hoje, a partir da sua experiência, olhando como alguém de dentro do órgão ambiental com foco em áreas contaminadas? A pergunta é: você acha que o mundo está ficando melhor, está ficando mais limpo ou não? Bom, eu acho que está ficando mais limpo, né? Eu não sou um cara pessimista, não, mas eu te falo que nos últimos tempos a coisa tem ficado bem complicada, né? Eu acho que o progresso científico que a gente teve, né, nas últimas décadas em prol do meio ambiente, isso é inegável que esse progresso científico existiu e é inegável que isso ajuda o meio ambiente, né? E além disso, as medidas, né, de proteção do meio ambiente ao longo dos anos, elas vêm melhorando a cada dia. Então, eu vejo que tem forças contrárias, né? Sempre vai ter forças antagônicas, né? Em todas as áreas que tenta puxar para o outro lado. E hoje a gente está um pouco desbalanceado nessa situação, né? A gente tem mais gente puxando para o outro lado mesmo, da não preservação dos recursos. Mas isso é uma questão momentânea. Eu acho que, de forma Exatamente. geral, a gente está melhorando, sim, e esse é o sentido da humanidade. Nós estamos aqui para progredir, né? Não só a questão do meio ambiente, mas a questão da humanidade em geral. Eu concordo. Eu também acho que as grandes empresas também estão se preocupando mais com o meio ambiente, elas estão se preocupando em dar uma satisfação para os investidores. Está mudando como é que fala? A consciência ambiental dentro da própria empresa. Estão incorporando algumas práticas boas. Eu estou vendo assim. O que você acha disso? Sim, eu concordo. Quando eu entrei na FEAM, eu tenho um fato curioso, né? Porque naquela época, eles tinham preocupação de integrar os funcionários, então eles tinham um programa em qual a gente ia nos parques, né? E para aprender sobre o meio ambiente, para conversar com o pessoal que estava lá cuidando dos parques. E naquela época, nas discussões, né? A gente sempre surgiu isso em 2007, né? Surgiu essa discussão numa das rodadas de conversa, em que eu falei assim, olha, a preservação é bom e ela tem que acontecer, mas ela tem que ter um valor para a natureza, né? A gente tem que dar um valor para a natureza, para ser uma coisa que é valorizada para não ser só destruída. Quer dizer, se ela tem um valor, tem uma compensação ali que possa ser feita, né? Então, eu acho importante a valorização dos recursos. E aí, quando eu falo em valorização, né, na época tinha crédito de carbono, por exemplo, né, hoje tem pagamentos por serviços ambientais. Então, as empresas hoje, elas
colocam, né, elas estão preocupadas com isso, mas coloca lá no programa. Então, ESG está na moda, nas bolsas de valores, né, as empresas dessa área de sustentabilidade. Então, tem que ter algum valor, algum retorno, né, para quem está fazendo alguma coisa em prol do meio ambiente, para que aquilo seja preservado, né? Então, assim, quanto vale uma floresta em pé? É incalculável, mas vamos dar o valor, né, para a floresta, para que na hora que chegar alguém querendo destruir, não, peraí, isso aí tem valor do jeito que está, né? E eu acho um aspecto bem interessante essa valorização aí da parte de meio ambiente. Eu também, eu concordo plenamente, muito legal. Vamos falar de Minas, para as pessoas que estão distantes de Minas Gerais, que olham de fora para o estado, tudo parece mineração. Claro, exagerando, porque até o nome já fala Minas Gerais, né? Mas na sua atividade, você não cuida só de mineração. Conta para a gente sobre as áreas contaminadas em Minas Gerais, quais são as principais ações, os problemas, além da mineração. Sem dúvida, a mineração é um setor importantíssimo no Estado, né? Tanto em questão de arrecadação, questão de quantidade de empreendimentos minerados, não resta dúvida da importância. Mas, quando se trata de áreas contaminadas, essa representatividade do setor não é tão grande assim, né? A gente tem que lembrar, né, lá nos anos 2000, né, a primeira legislação de passivos ambientais, ela veio, na verdade, para abarcar os postos de combustíveis. Então, naquela época, né, desde aquela época, até pela característica do empreendimento posto de combustível mesmo, né, que tem muito, né, é uma questão necessária aí em todas as cidades, tem um número de empreendimentos bastante elevado e a investigação de passivo desse tipo de atividade começou bem antes. Então, é natural que eu acredito que seja, tanto em Minas como nos outros estados, a parcela maior de áreas contaminadas é de poços de combustível. Mas, né, assim como as indústrias metalúrgicas, as indústrias químicas, a gente vem aumentando o número de atividades com passivo ambiental, quer dizer, identificadas, né? Mas ainda é um longo caminho a percorrer, né? Porque tem a questão da cultura, né, ainda de se fazer avaliação de passivo nesses tipos de empreendimento, né? Quando o comando não é do licenciamento, né, poderia se haver por parte das empresas que estão preocupadas com ESG, né? Então, elas deveriam tomar essa iniciativa e fazer a sua investigação e comunicar, porque tem gente que faz a investigação e não comunica ao órgão ambiental. Coloca o relatório lá na gaveta. Mas se ele tomar alguma atitude, ainda já é melhor, né? Se ele tá, ou se Sim, ele está mas a gente precisa acompanhar e orientar, né, os casos, né? O órgão ambiental ele está aí para isso, e é uma questão legal, né? Dele, sabendo da contaminação, ele informar o órgão ambiental. Então, ele está deixando de cumprir alguma questão legal. É verdade. Ele tem a obrigação de mandar. E a mineração? As áreas contaminadas com a mineração? Tem muita coisa? Como é que é aí? Então, hoje a gente não tem muita coisa, igual eu estava falando. Se a gente for levar em consideração um todo, né, de 678 áreas hoje que nós temos de áreas contaminadas, apenas 2% dessas áreas estão no setor de mineração, né? Ainda é muito pouco, né? Mas se a gente for levar em consideração agora os acidentes, né, de Mariana e Brumadinho, né, o volume de material, né, de estudos que estão sendo feitos nessas áreas já ultrapassa esses Todas as outras áreas. 778 áreas aí, porque é uma coisa assim muito grande, né? Muita gente trabalhando, né? Muitos estudos sendo feitos nessa área, ainda não se tem um estudo de investigação ainda em andamento em Mariana, faz 5 anos, né, do acidente, nós ainda não temos nada conclusivo, e estamos caminhando a passo de tartaruga, né? Mas, enfim, estão fazendo os estudos, né? Nós estamos acompanhando, e eu acho que o nosso maior desafio vai ser quando eles começarem a ficar prontos, né? Porque imagina uma área do tamanho do Rio Doce, né? Imagina uma área do tamanho dessa área que foi impactada em Brumadinho, né? Foram divididas as áreas em setores, né, para avaliação. Só de Brumadinho tem 29, né, setores
para receber esse tanto de relatório é um caso complicado, né? Imagina, imagina. Mas vocês já receberam algum relatório inicial já, né? Sim, nós estamos recebendo, mas ainda os relatórios ainda estão em fase de ajuste, né? De ajuste de metodologia. Olha, é porque a gente teve que adaptar muita coisa, a gente está se espelhando muito nos procedimentos da EPA, né? Porque é um caso que não é pontual, não foi feito, né? O procedimento não foi feito para uma coisa tão grande, né? É. Então, a gente está tendo que adaptar os procedimentos de gerenciamento para atuar numa área de abrangência regional, né? E a coordenação? Vocês não fazem parte da coordenação ou você só acompanha? Como é que funciona? Não, existe uma coordenação, hoje foi criada uma coordenação uma gerência, né, que cuida desses casos de Brumadinho e de Mariana, né, que é a GERAI, né, então essa gerência específica, ela coordena todas as outras áreas do Sistema Estadual do Meio Ambiente, nesse caso de Brumadinho. Então, a participação das áreas da FEAM, né, então, tem a área de contaminada, tem qualidade do ar, né, tem resíduos. Aí você também tem as áreas do IGAM, né, do monitoramento da qualidade de água subterrânea e superficial. Tem a parte do IEF, que cuida da flora, fauna. Então, essa gerência coordena todas as áreas, né, desse impacto. E no relativo à avaliação de risco, né, aos estudos de avaliação de risco, de investigação de áreas contaminadas e de avaliação de risco, a gente coordena, mas também precisa do apoio das outras áreas, porque a dimensão do impacto é muito grande, né? E cada área é especializada em um tema, né? É verdade, imagina, imagina. Quando chegar os relatórios aí, você só vai ler relatório dessa É só área, a né? Bíblia, né? Então, assim, é o nosso desafio, né? Então, assim, a estrutura da governança que foi criada, né? A gente conta com apoio de empresa de auditoria externa, né? Contratada pelo Ministério Público. Então, isso aí vai dar um apoio para a gente, mas considerando aí a equipe que a gente tem, é humanamente impossível, né? Você avaliar todos os relatórios de todas as áreas num tempo curto, né? A gente demoraria aí alguns anos para Mesmo porque os outros trabalhos continuam, né? Não vai os parar. outros trabalhos continuam. Então, assim, a gente dividiu um pouco a equipe, né? Algumas pessoas estão dedicadas, né? Nós conseguimos uma contratação só, mas essa pessoa fica dedicada para esse tema, e outras duas pessoas da equipe estão dedicadas aí nesse tema, dividindo um pouco os trabalhos com os trabalhos normais da gerente, senão tudo para. Putz, imagina, Há um imagina. prejuízo muito grande das outras áreas, assim, em relação a tempo dedicado às avaliações dos casos, né? Imagina. Porque caiu tudo numa coisa só e a gente tem que dar atenção para uma e para outra coisa, né? Claro, e com o Ministério Público ainda, ou seja, não tem. A demanda é Sim, muito, muito grande, né? sim. Então, assim, nessa demanda de Mariana e de Brumadinho, as respostas têm que sair junto com as requisições, né? Junto com o que os outros estão respondendo. Então, não é muito no nosso tempo, não. E aí as outras atividades ficam um pouco prejudicadas. Imagino, imagino. Bom, você que tem já uma boa experiência, desde que você entrou aí, você já tem uma experiência grande nas áreas contaminadas, o que é legal. Como é que você compara a situação em Minas Gerais, de áreas contaminadas, legislação específica, isso tudo, em relação aos outros estados do Brasil? E outra, se dá para comparar também com o exterior, se tem alguma referência, como é que isso funciona aí? Bom, assim, até por esse histórico, né, de ter esse grupo que foi feito lá no passado e a gente ter esse grupo trabalhando lá junto com o pessoal que fez a resolução CONAMA, a gente meio que adiantou, né, um pouco, né, a gente estava junto com o pessoal da CETESB lá, então isso trouxe uma experiência para a gente, em qual a gente pôde começar e ter a nossa primeira legislação na época, e eu lembro que foi em 2010, né, quando a gente teve a primeira legislação sobre o tema espelhado na resolução CONAMA. Antes disso, a gente tem uma DN específica de áreas contaminadas, mas tratava da declaração de áreas contaminadas, que foi em 2008, aí teve a CONAMA em 2009, e a nossa legislação de áreas contaminadas com as diretrizes, né, o que se tem que fazer
em relação às áreas contaminadas saiu em 2010. Então, essa proximidade aí com o pessoal aí de São Paulo, que estava bem avançado, e o pessoal da Resolução CONAMA trouxe para a gente essa expertise para a gente poder tratar, né, desse tema lá no início. E eu acho que isso deu um grande avanço para a gente, junto com a criação dessa área específica, porque existem estados que trabalham isso dentro do licenciamento, né? Então, é bom, pode ser bom, mas se você tem uma área dedicada, você tem pessoas que estudam o assunto de forma mais dedicada, e a gente vê esse modelo como um modelo que trouxe para a gente uma referência boa, que é uma referência que a gente teve da própria CETESB e uma referência que a gente tem de fora também, onde tem esse tipo de setor. E assim os estados também estão avançando, né? Então, depois de Minas ter esse avanço, o Rio Grande do Sul sempre teve aí também na vanguarda do tema, o Rio de Janeiro também correu atrás e hoje tem sua legislação específica. E eu participei de um treinamento há pouco tempo atrás, tem vários estados já com legislação própria e procedimentos relativos à área contaminada. Então, eu acho que o Brasil, como um todo, está avançando muito, né? É óbvio que a gente sempre vai estar atrás, né, da referência que é o padrão internacional, né? Mas eu acho que com a velocidade da informação e do conhecimento que a gente tem hoje em dia, né, até mesmo de facilidade, né, de contato, a gente não, em termos de procedimento, eu acredito que a gente não esteja muito atrás, por exemplo, de casos igual os Estados Unidos, né? Então a gente está em estrutura, né, em número de casos, mas o procedimento que a gente aplica é basicamente o mesmo. Então, tecnologia surge lá, daqui a pouquinho está aqui, então não há muita defasagem aí nesse andamento aí dos estudos de área contaminada, dos procedimentos em si, né? Então, eu vejo que há um avanço no Brasil como um todo e em relação aos países, né, os países estrangeiros, a gente não está muito aquém em termos de procedimento. E em relação também ao número de áreas, a gente sempre está abaixo. Por exemplo, Minas Gerais não tem tanta área igual São Paulo, mas isso também é reflexo da industrialização, né? Então, qual a época que foi industrializado? Qual a quantidade? Então, se você for em países igual os Estados Unidos, Reino Unido, a industrialização, a Alemanha, a industrialização foi muito maior, né? Então, obviamente, você vai ter um número de áreas contaminadas, até porque elas são indústrias mais antigas, né? Então, vai ter um número de áreas contaminadas, espera-se que tenha um número bem maior, né? Então, isso também é reflexo. Não que a gente não tenha um caminho longo a trilhar para aumentar o nosso número de áreas contaminadas. Sim, nós temos. Mas não vão ser números igual esses países têm, igual São Paulo tem. São Paulo, mesmo São Paulo, que saiu um pouco na frente, ainda, assim, comparativamente, quando sai na frente, logo no início dá uma diferença grande, mas depois tende a aproximar, né, na quantidade. Sim. Mas em relação às áreas que estão sendo encerradas, vocês estão conseguindo fechar muitos casos? Porque terminar a remediação não é fácil, né? Demora. Não é fácil. Sim, a gente consegue cerca de, assim, o gerenciamento é um pouco dividido entre a prefeitura e o Estado. Então, a prefeitura já licenciava, já tinha um procedimento da prefeitura mesmo de acompanhamento dos passivos de postos de combustíveis, principalmente. Então, a prefeitura continuou, né? Então, ela tem algumas áreas lá, são 199, se não me engano. E o restante, cerca de 470 para a FEAM. Então, nós acompanhamos essas cerca de 470 áreas. Então, assim, da parte que a FEAM avalia, né, acompanha dessas áreas contaminadas, a gente consegue reabilitar cerca de umas 10 áreas por ano, não é muito, né? E isso depende do fluxo de gestão de áreas contaminadas. A gente vê que os empreendedores ainda não entenderam o papel deles no processo, né, de realmente cumprir a legislação. A gente tem um dispositivo na legislação, que é o que a CETESB colocou aí recentemente, né, do empreendedor, né, do responsável legal, fazer todo o procedimento de áreas contaminadas independentemente de manifestação do órgão ambiental. Então, a gente tem isso desde 2010.
E, na verdade, o que o responsável faz é encaminhar o relatório e ficar esperando a resposta nossa. Né? Então, sim, isso atrapalha um pouco o processo, porque nossa equipe, né, embora muito combativa, né, nós somos 5 analistas ambientais, né, para o estado inteiro, tem 2 estagiários que ajudam, um administrativo. Mas, assim, é humanamente impossível você olhar tudo a contento, né? Quer dizer, eu olho num tempo rápido, já dou a resposta, já vem outro e eu dou a resposta. Então, se o empreendedor não assumir esse papel, né, de responsável e realmente contratar uma consultoria boa e a consultoria falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e seguir com o processo, né? A gente vê que esse processo fica um pouco prejudicado, né? A gente entende que se fosse feito da forma que está na legislação, a coisa seria melhor, né? A gente conseguiria reabilitar mais áreas. É óbvio que a gente vê, avalia os casos, mas aí, quando a gente vai avaliar, por exemplo, desses casos que seguem, a gente avalia e se tiver algum ajuste para fazer, a gente faz o ajuste. Né? Mas não tem grandes prejuízos, está sendo acompanhado por uma consultoria técnica que entende também do problema. Então, ficam as questõezinhas técnicas, poucas, em relação a isso. E a gente também tenta fazer um trabalho que, mesmo que a gente não avalie, né, a fundo o caso, a gente manter reuniões técnicas para alinhar os casos, né? O que está acontecendo, qual que é a dúvida de acompanhamento do caso, o que vocês estão pensando em fazer, para a gente alinhar os casos, dar algumas ideias, às vezes está pensando de uma forma, a gente pensa de outra, né? Isso aí facilita muito, e aí quando o relatório chega, já chega redondo, né? Então, a gente acha que isso facilita, embora esse tempo gasto ali com reuniões, né? Às vezes tem várias reuniões, parece prejudica um pouco, mas a gente ganha um pouco lá na frente, porque as coisas já vêm mais alinhadas. Então, a gente vem trabalhando dessa forma, tentando melhorar, mas a gente realmente não consegue aumentar muito esse número pela demora aí dos processos chegarem ao final, e às vezes por demanda nossa que a gente não tem o número suficiente de técnicos para poder fazer tudo. E no final das contas, tudo tem que passar ali por mim, e que fica sendo um gargalo também. Então, nem se eu tivesse uma equipe de 100, né, daria conta, porque eu seria o gargalo. Mas olha, eu sou testemunha, a gente tem uns casos com vocês aí, a relação é tranquila, funciona bem, a gente discute os casos, anda direitinho. Eu não tenho muita reclamação de trabalhar com vocês, a gente tem visto as pessoas que têm trabalhado, tem elogiado, vocês estão de parabéns. O problema eu concordo contigo, vocês precisariam de uma equipe um pouco maior, mas, cara, esse é o problema do Estado sempre, a gente não vai conseguir nunca ter gente o suficiente, né? Não adianta. Então, mas o que a gente acha é que, tendo esse compromisso, né, do responsável legal em conduzir a coisa junto com a empresa de consultoria, isso facilitaria muito os processos, né? Tanto para a empresa quanto para a própria FEA, né? Então, a gente ficaria acompanhando ali, né, o trabalho da empresa de consultoria, alinhando os casos, né? E que dá muito menos trabalho do que se ficar corrigindo coisas, né? Ah, nem fala, nem fala. E anda tudo muito mais rápido, né? Anda Sim. tudo muito mais E aí rápido. tem alguns problemas, né? Por exemplo, uma grande empresa, uma empresa de mineração, indústria metalúrgica, indústria química, tem recursos financeiros para contratar uma boa consultoria. Aí você chega na parte de posto de combustível, a realidade não é a mesma, né? Então, assim, as empresas de consultoria às vezes deixam a desejar e o trabalho não flui, né? Da forma que tem que ser. Cara, mas isso aí não é só em Minas, não. Né? Isso aí você já viu, você acompanha com os outros colegas dos outros estados, né? É, Sim. isso tem em todo lugar. Você tem empresa que empurra com a barriga, né? E vai elevando, e tem empresa que faz mais rápido. Funciona, não tem todo mundo seguindo a regra direitinho. Fazer o quê? Esse é o problema, né? É. Mas a gente estava comentando nesses casos aí. Uma das perguntas que eu tinha para frente aqui, né, que falava exatamente isso, da velocidade de atendimento dos casos, que a gente não tem nunca uma quantidade de gente suficiente. Dentro da quantidade de gente suficiente, você enxerga algum jeito de melhorar isso daí, a velocidade?
O nosso procedimento, assim, a gente sempre tenta otimizar, né, como são feitas as coisas. Então, a gente tenta, né, melhorar a questão dos procedimentos de investigação, né, das diretrizes de gerenciamento de áreas contaminadas do Estado, para tentar trabalhar com o que nós temos, né? Então, nessa questão, nesse aspecto que eu mencionei da responsabilidade do empreendedor, já é uma coisa o Sim. que nós poderíamos trabalhar, né? Inclusive nós temos agora uma minuta, né, para a gente alterar um pouquinho a nossa deliberação normativa, priorizando as áreas potenciais. Então, vai ter uma lista um pouco mais restrita ali de atividades que realmente têm maior potencial de contaminação, porque às vezes a gente estava olhando muita investigação de áreas que não tinham tanto potencial, e isso demandava um tempo que a gente estava deixando de olhar áreas que realmente têm mais importância. Então, vai sair uma alteração aí na DN para que os empreendimentos, né, os responsáveis, eles ali no ato do licenciamento, eles apresentem a investigação, então vai ser obrigatória a apresentação daquelas atividades específicas, e a gente acha que isso aí também vai ajudar aí nesse processo, tanto de cobrança quanto dessas principais, né, dessas áreas mais importantes aí que a gente está deixando de investigar. Interessante, você vai fazer uma priorização. Isso aí vai estar dentro é o quê? Uma decisão? Como é que é? Então, a gente tem a deliberação normativa nossa, que é como se fosse uma decisão de diretoria da CETESB. É aprovado por um conselho, né, aos moldes do CONAMA, e essa deliberação normativa que a gente tem desde 2010, ela tem um dispositivo que fala da investigação no ato do licenciamento. Só que está um pouco defasado, a gente mudou um pouco a questão das atividades, e as atividades potenciais lá, elas abrangem muitas atividades que não têm potencial de contaminação tão prioritário assim. Então, a gente está dando uma enxugada nessa lista para focar, para tentar focar mais nos casos e pegar realmente aqueles que são mais importantes, né? Não que os outros não vão ser investigados, né? Existem outras formas. A gente, por exemplo, tem a declaração, né, de área suspeita ou área contaminada, que, havendo uma suspeita de contaminação, ele pode continuar declarando, e aí a gente tem conhecimento, tem um instrumento da denúncia, tem o próprio licenciamento, que ao verificar se tem algum problema na área, o técnico ele vai indicar fazer essa investigação. Então, não é que a gente não vai olhar as outras áreas, a gente vai priorizar para realmente fazer a investigação aquelas que têm mais importância. Então, a gente está tentando melhorar dessa forma o processo como um todo, né? Porque a gente tem essa limitação e a gente não tem um horizonte de melhorá-la, né, em termos de quantidade de pessoas para avaliar os casos. Não, mas é uma boa saída, assim, é bem razoável, porque é o que você falou. Tem contaminação mesmo que tenha contaminação no solo, tem contaminante que é menos complicado, ele se move menos, você tem mais tempo, ele oferece menos risco. Dá para você dimensionar o tempo de uma forma melhor em função da característica do contaminante. É uma boa ideia, sim. Uma boa ideia, né? Uhum. Vamos falar de quando você trabalha com áreas contaminadas, as pessoas, muitas não ligam direito a área contaminada com água, né? Vamos falar da crise hídrica. A crise hídrica está num monte de estados da federação, a gente já está sofrendo com crise hídrica. Minas não é exceção, né? Ainda não está tão ruim quanto os estados do sul. São Paulo também já está começando a ficar bem ruim. A pergunta é: tem relação de áreas contaminadas com a água disponível para a população? Quais os riscos que a área contaminada oferece? Quais as ações, em linhas gerais, que a FEAM toma para a preservação da água quando se trata de área contaminada? Bom, sem dúvida há essa relação, e essa relação é direta, né? Uma vez contaminado ali o solo, é questão de tempo essa contaminação chegar na água subterrânea, e invariavelmente ela chega, né? Às vezes demora um pouco, às vezes não demora, mas a maior parte dos casos que a gente tem contaminação do solo, a gente tem contaminação da água subterrânea. Eu vou falar quase que 99%, né? Sim. Aliás, a água subterrânea está no solo, né? Então, há o contato da água subterrânea com o solo, né? Então, assim, à medida que vai se contaminando, né, o solo e
por consequência, as águas subterrâneas, às vezes pode ser pontualmente, né, numa propriedade, né, há uma indisponibilidade daquele recurso ali que pode estar sendo utilizado, e algumas vezes isso passa para bairros e às vezes pode ser até uma dimensão um pouco maior, né? Nos casos aí que a gente citou de Brumadinho e Mariana, que teve um rejeito, embora não seja direto uma classificado como contaminação, você tem um rejeito causando indisponibilidade do recurso hídrico em uma área muito grande, né? Mas, enfim, à medida que essa contaminação ela acontece ali pontualmente na área do empreendimento, já começa a indisponibilizar ali para o próprio proprietário a água que ele usa, que às vezes ele tem um poço de captação de água subterrânea que ele usa ali. No caso de poço de combustível, isso é muito comum, porque tem um lava-jato, o cara tira a água do aquífero para poder utilizar ali na própria atividade dele. Então, ele contaminando o solo, imediatamente já está inviabilizando uma parte ali da atividade dele, porque ele não pode mais utilizar aquela água, porque aquela água traz riscos, né, para a saúde humana, né? Que mesmo que ela não seja utilizada para beber, né, ela pode ser utilizada ali para lavar, e aí aquele contato ali dérmico e às vezes até a nuvem de umidade que forma causa inalação. Então, a princípio ali já fica uma coisa inviabilizada, e às vezes a gente tem casos aqui que acometeu até um bairro inteiro, né? Que o responsável teve que disponibilizar água ali para os moradores, né? É bom porque você tem alguma parte boa nisso, que essas áreas estão na área urbana, né? Então, você tem ali a distribuição da rede urbana, né? Se é que a gente pode pensar em alguma coisa boa nisso, né? Mas onde não tem essa rede urbana, né? Geralmente isso é feito com água de caminhão-pipa, né? Nos casos aí que teve de Brumadinho e Mariana, até hoje a gente tem, às vezes, município abastecido com caminhão-pipa, né? Por indisponibilidade aí desse recurso hídrico, e aí, nesse caso, é por prevenção, né? Já que a água está fora do padrão de potabilidade e a gente ainda não tem nenhuma investigação ainda que disponibilize aquela água para uso, né? Nenhuma investigação profunda aí que possa disponibilizar essa água. No caso de Mariana e Brumadinho, você está falando de água subterrânea porque, próximo de onde houve o desastre, né? Porque no Rio, é a água do rio que foi atingida. A água subterrânea não necessariamente próximo ao rio, porque o fluxo imagino que Então, sim, porque a princípio foi delimitada uma área de proteção, né? Então, foi definida uma área de 100 metros de proteção para as comunidades, e aí, nesse raio, já ficou indisponibilizado o uso da água até que os estudos sejam disponibilizados, porque há transbordamento do leito do rio, né? Então, você pode haver contaminação ali mesmo por cima, né, do próprio poço, e não necessariamente a esperar a água infiltrar até chegar lá. E alguns municípios tinham a própria fonte, o rio, né? Então, assim, ele tirava a água do rio para abastecimento. Então, a disponibilização de água ela tem que ser feita através de um poço de captação no município. E aí, às vezes, fura o poço e a qualidade da água não está boa, né? Então, tem esses problemas aí que estão sendo resolvidos aí com caminhões-pipa, enfim. Tem esses grandes problemas aí para tratar. Interessante, interessante. Quer dizer que você tem... Mas a água subterrânea, a partir do rio, em geral, ela não se contamina, só se for um transbordamento, né? Porque o rio ele é um receptor da água subterrânea, não é? Sim, então, aí nós pedimos para fazer também estudos relativos a essa dinâmica, né, para ver se não investe, porque aqui em Minas essas questões aí são um pouco mais complexas, né? A gente estava uma vez pensando assim, não, chegou a contaminação do outro lado do Rio São Francisco, né? Então, assim, não, isso aí não acontece, isso aí é outra coisa, né? Mas aí a gente descobriu que a contaminação era do lado de cá, ela atravessou o rio por fraturas e chegou do outro lado. Então, assim, tem que estudar, né? Possibilidade tem. Então, a gente pediu para fazer os modelamentos e tudo, e está estudando isso para verificar essas possibilidades também. É que na maior parte dos casos desse rio aí, ele é um rio efluente, ele está tirando água, mas Isso. não quer dizer que ela é efluente em todos os casos, Isso. né?
Pelo estudo que foi feito até agora, existe uma possibilidade de uma época do ano ele ser influente, isso. Influente? Aí é ruim. Pois é. Aí é Então, ruim. por causa disso, a gente está estudando mais a fundo. Entendi. Interessante. Mas vocês estão estudando o rio ao longo do estado todo? Não, a gente está monitorando o impacto através da água superficial, que chega primeiro, e sedimento. Tá. Então, até os últimos estudos, eles tinham chegado um pouco abaixo da barragem de Retiro Baixo. No princípio, ficou ali em Retiro Baixo, parece que tem alguns pontos um pouco depois. Então, a gente está estudando até a represa de Três Marias. Entendi. E, por Esse é um precaução, caso. a gente abrangeu um pouco uma área um pouco maior. Quando chegar os relatórios, você vai ficar Vai ser mergulhado, difícil. vai sumir do mapa durante o tempo. Sinceramente, eu ainda não pensei nessa parte, não, porque essa parte vai ser difícil. Imagina. Estamos pensando aqui, mas até agora nós não arrumamos uma solução, não. Vocês só estão chorando por enquanto. É. Imagino. Então, tendo prazo, a gente consegue avaliar, mas realmente... Mas, assim, a gente está num esquema que a gente está acompanhando, igual eu falei que a gente tem essa possibilidade de fazer as reuniões, então a gente está acompanhando a evolução do trabalho ao longo do trabalho. Então, tem reuniões, né, quinzenais, a equipe do Ministério Público de Auditoria, ela acompanha isso tudo. Então, assim, não estão fazendo um estudo e depois vai chegar um relatório. Não, a gente está acompanhando a evolução dos estudos. Não vai ser uma surpresa também. E o relatório seria mais para consolidar aquilo que está sendo discutido nas reuniões ao longo do tempo e apresentação dos dados. Bom. Não, tá, o caminho, pelo que você está descrevendo, está bom, porque se chegar um relatório no escuro aí para você... Vai ser complicado, né? E chega assim, né? 3.000 páginas e tal. Eu sei. Eu faço esses relatórios desse tamanho, eu sei muito bem como é que é. Duro. Imagina só, 29 relatórios desses, né? Você vai ter muita diversão pela frente aí. Sim, vamos. Mas é um caso interessante, não deixa de ser. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, além de técnico, você é um ambientalista. Você já falou, você decidiu porque você gostava por paixão, que é um negócio muito legal. Você recomendaria para uma pessoa jovem que está começando na carreira, você também é jovem, mas uma pessoa que está começando lá na faculdade, a carreira em meio ambiente? Claro que eu recomendaria, né? Eu me dei super bem aqui né, nessa área e é uma área muito abrangente, né? Você vê pessoas de várias formações trabalhando com o meio ambiente, né? Então, assim, até advogado, todo mundo cabe no meio ambiente aí para trabalhar. E é uma questão muito gratificante, né? Você trabalhar em prol do meio ambiente. E eu costumo falar que é até nobre, né? Porque eu faço uma analogia, porque nós somos, na verdade, médicos do meio ambiente, né? Então, nós estamos ali cuidando, né? Nós estamos protegendo através das leis, nós estamos aplicando um trabalho preventivo para não deixar que aconteça o pior, e se acontecer alguma falha aí no meio do caminho, por desconhecimento, até por má intenção, a gente está ali prontamente para reabilitar aquilo dali, né, com profissionais de diversas áreas. Eu acho importantíssimo e eu acho bastante nobre, porque no final das contas a gente está preservando os recursos para a geração futura, né? E hoje em dia tem muita gente que não está muito preocupado com isso e acha que não vai dar nada, mas as respostas já estão vindo aí. Olha, não podia concordar mais com você. Eu também sou apaixonado pelo assunto, acho que vale muito a pena. Tem muita coisa para estudar em muitas áreas, né? A gente passa a vida aprendendo, né? A área do meio ambiente é muito legal. E eu acho legal também. Eu gosto da ideia. Você recomenda para os mais jovens, eu também recomendo. A gente vai Olha para você precisar ver. trabalhar no meio ambiente. Fala, por favor. Essa área, né? Você está à frente de um trabalho bonito, né? De educar, né? E essa área é uma das mais importantes, né? Então você vê o papel de quem ensina, né, nessa parte de meio ambiente, porque é só assim que a gente vai mudar as coisas, né? Porque só com um conhecimento profundo do que está acontecendo e de qual é a relação, por que está faltando água na minha casa, né? Por que a gente está com essa
crise hídrica, né? Se a pessoa não associar uma coisa com a outra, ela vai continuar desmatando. Eu estou desmatando aqui, não está acontecendo nada. Quer dizer, não tem associação entre o desmatar e a falta de água. Então, se não houver essa educação, né, esse conhecimento profundo, né, e o acreditar na ciência, porque precisa acreditar, né, não adianta você explica a pessoa desmerece aquilo que está ali, né, que durante anos foi estudado e que a maioria dos cientistas aponta, né? Então, assim, realmente é a educação dos que estão chegando, né? Principalmente, porque esses sim vão mudar as coisas, né? Vão mudar a forma de pensar e vão trazer uma sociedade melhor. Fora isso, essas questões que a gente está vivendo é uma turbulência aí passageira, depois passa e as coisas melhoram. Vai passar. Concordo com você, concordo também. Eu compartilho da sua posição. Acho que a gente tem que. Bom, eu sou um educador, eu gosto do assunto e acho que só assim a gente vai melhorar a sociedade e melhorar o mundo que a gente vive. Muito legal. Gostaria de agradecer a sua participação, Luiz. Sempre muito gentil, muito legal o seu trabalho aí em Minas. Por favor, você poderia fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes? Então, gostaria primeiro, né, de agradecer essa participação. Acho um canal importante até para a gente divulgar o que a gente está fazendo aqui, o nosso trabalho, que considero bastante importante, né? Então, venho agradecer você pessoalmente em nome da FEAM, né? E falar que nessa questão aí, principalmente de áreas contaminadas, a gente está trabalhando o máximo que a gente pode para entregar um resultado satisfatório para a sociedade, né? Então, assim, como ambientalista, eu queria estar trabalhando com tudo, né? Em diversas áreas, para poder ajudar mais outras coisas, mas eu estou focado aqui na questão de áreas contaminadas e eu estou fazendo realmente o melhor que posso nesse sentido, né? E agradecer realmente a equipe, né, que eu trabalho, que realmente bota a cara ali nos relatórios, avalia e o pessoal está de parabéns aí, porque tem dado conta de muita coisa. Muito legal. Muito obrigado, Luiz. Foi um prazer falar com você. Gente, nós estamos aqui, tivemos o Luiz Otávio Martins Cruz. Ele é o gerente de áreas contaminadas da FEAM. É uma pessoa extremamente simpática e afável, como vocês puderam ver. E um técnico muito bom, que vale a pena vocês conhecerem, olharem o trabalho que a FEAM está fazendo. É um trabalho muito legal. Minas Gerais é um estado muito grande, muito desenvolvido. Tem muito trabalho e eles desenvolvem isso com muita competência. Muito legal, Luiz. Muito obrigado. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau.